Há quanto tempo você não faz algo exclusivamente por você? Não uma tarefa que precisa ser feita, não uma gentileza que garante aprovação, não um gesto pensado para evitar conflito, mas algo simples, despretensioso, cujo único propósito é cuidar da sua própria vida. A vida cobra, ela não envia faturas impressas, ela cobra em cansaço que não cede, em identidade que vai sumindo, em manhãs iguais às da semana passada. E quando a cobrança chega, raramente é suave. Vem em exaustão, em ressentimento, em aquela sensação de que algo dentro de você foi gasto sem retorno. Não é sensacionalismo, é matemática. Você entrega tempo, energia e atenção todos os dias, muitas vezes sem pedir nada em troca. Alguém ganha com isso, você perde. O estoicismo, longe de ser uma doutrina austera que pede resignação, oferece pistas práticas para recuperar o controle sobre esse imposto invisível que a vida aplica quando você não se coloca em primeiro lugar. Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto insistem em uma ideia clara. Quem não cuida de si não pode realmente cuidar dos outros com estabilidade nem justiça. Há um dever ético de preservação da própria vida. O termo técnico é oikeiosis, que significa, em poucas palavras, o movimento natural de cuidar de si como base para estar bem na relação com os demais. Eu vou te guiar por lições que são ao mesmo tempo filosóficas e concretas. 10 passos práticos, cada um com uma imagem, uma ideia estoica por trás e um gesto que você pode realizar nos próximos dias. Não prometo milagres, prometo ferramentas. E se você quiser continuar essa jornada comigo, espere até o fim. Por agora, começa por ouvir e observar. Lição 1. O nome que falta na sua lista. Abra sua agenda mental e conte. Quantas vezes você aparece como destinatário das suas próprias ações? É mais fácil listar compromissos, favores e emergências dos outros do que lembrar uma manhã em que você resolveu algo só porque queria. Imagine sua semana como uma lista de tarefas onde cada item tem o nome do beneficiado ao lado. Passe a lista e veja quem aparece mais. Se seu nome não aparecer nas primeiras posições, há uma dívida acumulada. Esse esquecimento é comum. Sêneca escreveu sobre homens que adiavam viver até que a vida lhes ensinasse a urgência. A tragédia não é morrer sem ter vivido, é gastar anos em função de expectativas alheias e descobrir, tarde demais, que a conta chegou. Exercício prático. Nesta semana, pegue 3 dias e escreva quem você priorizou em cada um deles. Em seguida, escreva onde ficou seu próprio nome. Se não estiver lá no topo pelo menos uma vez, escolha hoje um pequeno gesto só para você. Uma caminhada, um café sem telefone, 15 minutos lendo sem culpa. E o marque como compromisso inadiável. Se isso está tocando algo em você, deixa um like e se inscreve para continuar recebendo ferramentas práticas como estas. Não é uma tentativa de vaidade, é um convite para construir disciplina. Lição 2. O homem que adiou sua vida. A figura que Sêneca usa em várias cartas e reflexões é alguém que vive no futuro, quando eu tiver tempo, ou quando as coisas acalmarem. Não há nada de errado em planejar. O problema é transformar o futuro numa desculpa constante para não viver agora. Pense em alguém que você conhece. Pode ser você mesmo, que concorda com todos os pedidos, que guarda sonhos em gavetas com etiquetas, mais tarde, quando der. A vida, no entanto, não espera. E o que parecia uma postura nobre, sacrificar-se pelo trabalho, pela família, pelo projeto, pode se tornar uma forma de abandono de si mesmo. Sêneca não sugere egoísmo. Ele implora pela lucidez de viver a própria vida com atenção. Exercício prático. Identifique 3 obrigações que você assumiu na última semana e que não foram cobradas por ninguém, que nasceram de um dever interno ou de hábito. Ao lado de cada uma, escreva: posso delegar, posso reduzir,
posso recusar. Teste a recusa numa situação pequena ainda hoje. A resistência social é real, mas quase sempre subestimamos a nossa capacidade de dizer não sem catástrofe. Lição 3. A matemática do tempo. Tempo não é abstrato. É a moeda mais justa e implacável que existe. Você tem uma quantidade limitada todos os dias. Se gastá-lo com tarefas que não acrescentam à sua vida, ele se perdeu pela simples aritmética. Faça uma planilha mental. Dorme quantas horas? Trabalha, tempo de deslocamento, redes sociais, TV. Somando, você vai encontrar espaços pequenos, reais e recuperáveis. A pergunta não é, você tem tempo? É, onde você gasta seu tempo sem perceber que ele poderia ser gasto por você? Marco Aurélio, nas entrelinhas de suas meditações, nos lembra que o presente é tudo o que se dá realmente. Se você entrega as horas para o mundo sem critério, não sobra capital para si. Exercício prático. Durante 3 dias, anote ao final do dia as 3 atividades que consumiram a maior parte do seu tempo. Na manhã seguinte, escolha uma delas para reduzir pela metade. Pequenas cortinas para abrir um pouco de céu. Lição 4. A cena do café. Imagine uma manhã comum. Você no balcão de um café, o barista sorri, o telefone vibra, você toma um gole rápido. É um ritual sem presença. Essa cena é hoje um microcosmo do que muitos chamam de vida. Passagens feitas em piloto automático. 2 minutos de atenção plena em algo ordinário. Beber o café, fechar a janela, ouvir a rua, podem ser revolucionários. Não para transformar o mundo, mas para recuperar um pedaço seu. Epicteto, ex-escravo que ensinou a responder ao que está sob nosso controle, nos lembra que a liberdade começa nas pequenas decisões. Não controle tudo, mas escolha o que é seu. Esses 2 minutos são território seu. Exercício prático. Amanhã de manhã, por 2 minutos, beba seu café sem olhar para o telefone, sem planejar, apenas sentindo. Marque esse tempo no relógio e trate-o como compromisso. Se isso parecer pouco, tente entender. A acumulação de momentos conscientes restaura a sensação de que você existe por você. Lição 5. Generosidade que destrói. Há uma generosidade que eleva e uma que corrói. A primeira nasce de abundância. A segunda nasce de falta. Você ajuda porque teme não ser amado, porque quer evitar rejeição, porque confunde aprovação com valor próprio. Generosidade que deixa você exaurido não é virtude, é empréstimo de si mesmo com juros altos. Pense em uma situação típica. Alguém pede que você assuma parte do trabalho dele, ou lhe pede para resolver um problema emocional crônico. Você aceita. No curto prazo, sente-se útil. No médio prazo, pesa um débito. Os estoicos falam de serenidade nas escolhas. Há limites que preservam. Exercício prático. Nas próximas 72 horas, antes de dizer sim a um pedido que consuma mais de 20 minutos do seu tempo, pergunte-se: isso preserva minha base? Isso me deixa capaz de ajudar mais no futuro? Se a resposta for não, pratique uma negativa breve e educada. Lição 6. Priorizar-se aumenta sua utilidade. Existe um mito cultural de que quanto mais você se entrega, maior sua utilidade. Os estoicos invertem essa lógica. Quem se preserva torna-se mais capaz de agir bem e com constância. Imagine um médico que trabalha sem descanso. Num primeiro momento ele atende mais, mas a qualidade e a sustentação daquele trabalho tendem a cair. A responsabilidade para com os outros não é um argumento para se esgotar. É um argumento para ser estratégico. Cuide de si para poder servir com mais presença e habilidade. Marco Aurélio, em sua prática diária, revisava suas ações e lembrava a si mesmo do propósito. Não ser puxado por demandas que desviem do essencial. O propósito aqui não é produtividade pelo resultado, mas existência responsável. Exercício prático.
Defina agora um limite simples e testável para os próximos 3 dias, algo que preserve seu espaço. Pode ser, não responderei mensagens após as 21 horas, ou não levarei trabalho para casa na sexta-feira, ou recusarei reuniões que possam ser um e-mail. Teste a resposta do mundo. Ela raramente é tão catastrófica quanto imaginamos. Até aqui, os pontos são claros e talvez desconfortáveis. A realidade é que cada lição toca uma ferida. A dificuldade de dizer não, o hábito de viver no automático, a tendência de esperar o momento certo que nunca chega. E a vida continua cobrando. À medida que você lê, algumas defesas internas já devem ter se acendido. Justificativas, desculpas, histórias que você conta para si mesmo. Essas histórias são importantes, não para que se envergonhe, mas para que sejam investigadas. Agora, uma pausa para mirar. Você reconheceu seu nome ausente da lista? Identificou obrigações que só você aceitou? Conseguiu quantificar onde o seu tempo evapora? Essas observações são o começo da arqueologia interna que vem mais adiante. Mas antes de cavarmos mais fundo, perceba que estamos entrando na parte mais decisiva, quando as lições deixam de ser ideias e começam a exigir coragem prática. A intensidade aumenta porque a responsabilidade aumenta. Não é confortável, raramente é fácil, mas é o único caminho para não deixar que a vida cobre sem que você cobre de volta. O que vem a seguir pede discrição e honestidade, olhar memórias, traçar origens, enfrentar desculpas consoladoras. Nos próximos blocos, vamos trabalhar com a ética do dever para consigo, com a arqueologia interna que revela de onde vieram suas renúncias, e com rotinas matinais que funcionam como barreiras protetoras para o seu tempo. Vamos também desmontar as 3 desculpas clássicas que mantêm boa parte das pessoas no chão. Não tenho tempo, vou esperar, não mereço. Essas desculpas, quando nomeadas, perdem o poder. Por ora, deixe aqui uma marca. Escolha uma entre as lições que já passou e faça o exercício associado hoje. Não precisa revirar sua vida inteira agora. Teste um gesto. Se você escolheu o café consciente, marque no relógio. Se escolheu a planilha de tempo, anote as 3 atividades que consumiram seu dia. Se escolheu dizer não em algo pequeno, pratique. A resistência vai surgir, e isso é esperado. A novidade é que a prática torna a resistência menor. A vida cobra, e ela cobra sempre em juros compostos, acumula descuidos e no futuro transforma-os em peso. A única forma de reduzir essa conta é começar a pagar com atos pequenos, constantes, inteligentes. No estoicismo, a ideia de cuidadoria de si não é narcisismo, é fundamento. O que falta agora é ir mais fundo. Entender quando você aprendeu a se apagar, quais histórias você herdou sobre merecimento e quais rotinas concretas podem fechar a torneira do desperdício de tempo. A seguir, vamos abrir a camada que explica por que muitas pessoas acreditam que o egoísmo é vilão e por que esse mito impede que cuidem-se espiritualmente e pragmaticamente. Vamos explorar a arqueologia interna, que revela o ponto de ruptura onde você começou a admitir menos do que poderia. Vamos também construir uma manhã protetora baseada em princípios estoicos. Mas antes de prosseguir, olhe ao redor. Seus minutos estão sendo cobrados agora mesmo. Escolha o seu gesto e faça-o. A urgência está aí, palpável, esperando que você transforme reconhecimento em ação. Lição 7. O dever para consigo, o fundamento ético do autocuidado. A ideia de cuidar de si pode soar, para alguns, egoísta ou indulgente, mas imagine que você é uma ponte. Se a ponte desaba, ninguém atravessa. Cuidar de si não é um luxo, é uma responsabilidade moral que torna possível cumprir outras responsabilidades. Os estoicos chamavam isso de uma orientação natural, o movimento de voltar-se para si, para estabilizar o próprio ser antes de se lançar ao mundo.
O termo técnico, como já mencionei, é oikeiosis, cuidar de si como condição para relacionar-se de forma justa e duradoura com o outro. Pense em uma pessoa próxima, um pai, uma mãe, um colega, que parece sempre disponível, sempre pronto. No curto prazo, essa disponibilidade é um recurso valioso. No médio prazo, porém, se não houver limites, o recurso se esgota. Não se trata de ser mesquinho. Trata-se de preservar a própria capacidade de agir. Marco Aurélio revisava suas práticas justamente para não ser consumido por demandas que não lhe pertenciam. Ele recalibrava prioridades a cada manhã para não ceder ao atrito externo. Exemplo prático. Imagine que você tem 1 hora livre por semana. Você pode usá-la para apagar incêndios alheios ou para abastecer sua reserva. A escolha ética aqui é simples. Defenda sua ponte. Quando você se estabelece como alguém que não se sacrifica até a exaustão, você vira uma presença mais confiável, mais sustentável. A generosidade que nasce dessa postura é, curiosamente, mais útil e mais livre. Exercício prático. Reserve já nesta semana 1 hora que ninguém pode pedir de você. 1 hora justificável. Não precisa ser 1 hora contínua, se isso for impossível. Pode ser 2 blocos de 30 minutos ou 3 blocos de 20. Escreva na sua agenda como uma obrigação não negociável e comunique isso de forma simples a quem precisa saber. Das 19 horas às 20 horas, este horário é meu compromisso de cuidado. Observe como o mundo reage. Ele raramente desaba. Lição 8. Arqueologia interna. Descobrir quando você começou a se apagar. Toda dívida tem uma origem. Para reduzir a conta, é preciso ensacar onde a dívida começou a se acumular. A arqueologia interna é esse cavar gentil, procurar a memória que ensinou você a preferir os outros. Às vezes, ela vem de uma frase na infância. Se você fizer isso, eu fico feliz. Às vezes de um modelo familiar que sempre colocou as necessidades externas acima das próprias. Encontrar esse ponto de inflexão não é para se punir, é para entender as regras que você passou a obedecer automaticamente. Imagine que, ao analisar uma parede, você descobre a pintura original por baixo de camadas de tinta nova. A arqueologia mostra a pintura inicial. Quando você reconhece a crença que manda você se apagar, minha aceitação depende do meu sacrifício, você pode questioná-la. Epicteto insistia na distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Muitas vezes, o hábito de ceder nasce de regras que não são nossos, mas herdadas. Exemplo descritivo. Lembre-se de uma vez em que você disse sim, mesmo sabendo que ia sofrer depois. Imagine a cena com detalhes. Onde você estava? Quem pediu? Qual foi a sua idade naquele momento? Quais as palavras que você ouviu ou as não ditas que lhe pareceram determinantes? Ao reconstituir isso, você encontra pistas sobre o porquê de suas renúncias repetidas. Exercício prático. Escolha um momento decisivo que veio à mente agora. Escreva por 10 minutos, sem julgamentos, a cena inteira. Sons, cheiros, as falas. Ao final, responda estas 3 perguntas no papel. Que crença sobre merecimento nasceu ali? Que vantagem você ganhou naquela época e que custo ela traz hoje? Que frase curta posso afirmar hoje para contrabalançar essa crença? Por exemplo, posso ser útil sem me anular. Guarde essa frase e leia-a quando a velhice da obrigação reaparecer. Lição 9. Amanhecer. Proteger os primeiros minutos do seu dia. O começo do dia define o tom do resto. Quem deixa as primeiras horas ao acaso, entrega o tom do dia a quem acordou primeiro. Mensagens, demandas, notícias. Marco Aurélio fazia uma revisão matinal. Uma pequena prática que o lembrava de suas prioridades. Não precisa ser um ritual longo, precisa ser sólido.
O que os estoicos enfatizam é a intencionalidade, começar alinhado ao que importa. Imagine sua manhã como o cofre onde você guarda o resto do dia. Se você cede esse cofre aos outros, não há resgate fácil. Dá-se a si mesmo um espaço de 10 minutos, com 3 movimentos claros. Calibrar a respiração, definir até 3 prioridades reais para o dia e realizar um gesto que marque o que é seu. Pode ser escrever uma linha num diário, tomar um copo d'água sem pressa ou 2 minutos de café sem telefone. Esse pequeno conjunto cria uma barreira protetora que reduz vazamentos. Exercício prático. Amanhã, levante 10 minutos antes do habitual. Use 2 minutos para respirar conscientemente, inspirações profundas e atenção ao corpo. 3 minutos para anotar as 3 prioridades verdadeiras do dia, não uma lista infinita, apenas o essencial. E 5 minutos para um gesto de posse, beber um café com atenção, dar um pequeno alongamento, olhar a janela. Marque essa janela como não negociável. Se 10 minutos parecer excessivo, comece com 5 e aumente. Proteja esses minutos com uma prática simples de aviso. Coloque uma mensagem curta no seu telefone que apareça ao acordar. Algo como 10 minutos para você. Não transforme isso em vigilância moral. Trate como uma proteção prática. A repetição diária vai criar o hábito que funciona como uma muralha baixa, mas resistente. Lição 10. 3 desculpas que te mantêm no chão e o gesto que derruba cada uma. Existem desculpas que viram catecismo sem perceber. Não tenho tempo. Vou esperar até que as coisas acalmem. Não mereço. Cada uma tem uma lógica interna que precisa ser desmontada com um gesto concreto. Não tenho tempo. Essa é frequentemente uma falácia de priorização. Tempo sempre existe em estilo. Ou você administra o que lhe pedem, ou administra o que você escolhe. A matemática do tempo mostra fendas ínfimas que podem ser convertidas em vida própria. Gesto prático. Nas próximas 72 horas, faça a lista noturna de 3 coisas que consumiram seu dia. Escolha uma para cortar amanhã e determine exatamente quanto tempo você vai recuperar. Por exemplo, reduzir 30 minutos de redes sociais e transformar isso num minuto de leitura consciente. Isso prova empiricamente que não tenho tempo é um mito desmontável. E vou esperar. Essa desculpa coloca a vida num limbo. Esperar por um momento sem tensão é uma espera eterna. O argumento emocional, quando a crise passar eu faço. Mas crises vêm e vão. A vida pede decisões pequenas e possíveis agora. Gesto prático. Escolha algo que você está adiando por esperar e faça um teste de 5 minutos. Uma ligação, um e-mail, uma frase para um projeto seu. Se tem muito medo da repercussão, transforme o gesto em experimento com prazo curto e mensurável. Faço essa tarefa por 5 minutos e paro. A acumulação desses testes derruba a tirania do vou esperar. Não mereço. Essa é talvez a desculpa mais corrosiva. Ela costuma vir embalada nas histórias da infância ou em padrões culturais. Merecimento não é um passe livre para indulgência, nem uma sentença para a autonegação. É um equilíbrio. Você merece limites simples e dignos. Gesto prático. Escreva uma afirmação concreta sobre algo que você permitirá para si sem culpa. Pode ser, eu mereço um descanso de 20 minutos uma vez por semana. E cumpra-a nos próximos 3 dias. Não negocie com a voz da vergonha. Trate isso como um experimento de justiça consigo mesmo. Clímax. Escolher uma única lição e pôr em prática nos próximos 3 dias. Aqui está a parte em que a vida cobra e você decide cobrar de volta. Entre as 10 lições, escolha aquela que mais doeu ao ouvir. Pode ser a lição do nome que falta, a cena do café, a hora inalienável ou a arqueologia interna que revelou uma crença incômoda. Escolha uma.
Apenas uma, porque o poder da mudança não está na grandiosidade, mas na execução repetida. Planeje um gesto simples para os próximos 3 dias e anote os passos concretos. Que dia, que hora, que duração, que comunicação você fará, se for o caso, para proteger esse gesto. Use as micropráticas que discutimos. 2 minutos, 10 minutos. Lista de 3 itens. Recusar pedido que consuma mais de 20 minutos. Se puder, diga a alguém responsável que você vai testar essa prática, um irmão, uma amiga, um colega, e peça que, no fim do 3º dia, ela lhe pergunte: como foi? A responsabilização reduz a fuga. Lembrete prático. Programe um alarme com rótulo claro, escreva em sua agenda e trate esse compromisso como uma dívida consigo que você é obrigado a pagar. Não por perfeição, mas pela verificação da possibilidade. Consigo eu, de fato, priorizar-me em pequena escala? No estoicismo prático, não há lugar para promessas messiânicas. Há lugar para experimentos. Teste, observe, ajuste. Se a ação não funcionar perfeitamente, observe o que falhou e repita. A transformação ocorre por acumulação, não por golpe final. Noite, a prática de avaliação que fecha o ciclo. Toda manhã protegida precisa de uma noite de fechamento. O exercício noturno que recuperei do começo deve fazer parte da sua disciplina. Antes de dormir, escreva 3 coisas que consumiram seu tempo no dia. Ao lado de cada item, anote se foi escolha sua, obrigação legítima ou hábito automático. Em seguida, decida qual dessas 3 coisas você vai reduzir amanhã. Esse pequeno ato de verificação cria feedback. Você observa os vazamentos e aprende a fechar torneiras. Use uma nota no celular, um caderno minúsculo, qualquer suporte simples. O importante é a consistência. 10 noites com essa prática já começam a reconfigurar a sua planilha de vida. Contra a armadilha do perfeccionismo. Uma advertência necessária. Ações pequenas não têm de ser perfeitas para serem efetivas. Se você tenta proteger 10 minutos de manhã e falha no primeiro dia por um incêndio real, não transforme isso em desculpa para abandonar o hábito. Ajuste, reagende e recomece. A disciplina aqui é sobre gentileza com firmeza. Gentileza porque a mudança leva tempo. Firmeza porque você precisa de repetição. O custo de não agir e o benefício de começar. Quando você não age, os juros compostos da negligência continuam a operar. Dias somados viram semanas. Semanas viram uma sensação persistente de vazio. A vida cobra com intensidade acumulada. Cansaço, irritação, distanciamento de quem você é. Por outro lado, pequenos pagamentos regulares diminuem o peso. Uma caminhada semanal, 2 minutos de atenção no café, reservar 1 hora por semana, tudo isso diminui os juros da dívida existencial. A metáfora financeira ajuda, porque torna a urgência concreta. Pagar pouco, e sempre é melhor que tentar um único pagamento milagroso. Como lidar com a reação do mundo? A resistência externa é previsível. Você pode escutar questionamentos. Por que isso agora? Ou, mas e se precisarem de você? Responda com clareza. Neste momento, eu estou preservando minha capacidade de estar com você em outras horas. Não precisa de justificativa longa. Muitas vezes, a nossa capacidade de recusar pequenas demandas ensina os outros a nos respeitar. E se alguém ficar magoado, lembre-se, um limite bem colocado é um convite para relacionamentos mais honestos, não um castigo. Um conjunto mínimo para começar. Sua caixa de ferramentas. Se ainda estiver indeciso, leve consigo este kit mínimo que resume as práticas apresentadas. Lista noturna de 3 itens, 5 minutos. 2 minutos de café sem telefone, 2 minutos. 10 minutos matinais. Respiração. Plus, 3 prioridades, 10 minutos. 1 hora por semana, inalienável, 60 minutos.
Uma negativa testável para pedidos que consomem mais de 20 minutos. Prática de recusa. Um exercício de arqueologia interna, 10 minutos de escrita para mapear crenças limitantes. Essas peças, praticadas juntos ou isoladamente, começam a reequilibrar sua conta. Prazo e responsabilidade. O desafio dos 3 dias. Volto ao chamado prático. Escolha uma lição e execute o gesto nos próximos 3 dias. Programe, escreva, comunique se necessário e verifique o resultado. Trate isso como um experimento científico. Hipótese, ação, observação. Depois do 3º dia, reflita. Houve diferença na sensação de posse sobre o seu tempo? Você se sentiu menos cobrado? Menos esgotado? Anote essas observações. Elas são combustível para a próxima rodada. Últimos conselhos estoicos aplicados à rotina. Seja paciente consigo. Mudanças duradouras nascem de repetição. Evite a autocrítica que paralisa. Critique a ação que falhou, não a sua identidade. Valorize pequenas vitórias. Um café consciente, uma recusa firme, 1 minuto de respiração. São sinalizadores de mudança. Relembre a ideia de oikeiosis. Cuidar de si não é luxo, é base ética para qualquer compromisso verdadeiro com o outro. Fecho. A vida cobra, mas você pode cobrar de volta. A vida de fato cobra. Ela cobra quando você permite que seus minutos vazem sem defesa. Mas existe algo que você pode fazer agora, já. Cobrar de volta em pequenos pagamentos regulares. O estoicismo prático não promete cura instantânea, promete ferramentas que, usadas diariamente, revertam a tendência de anulação. Priorizar-se não é abandonar o mundo, é retomar sua capacidade de estar nele com presença, justiça e energia. Escolha uma lição. Faça o gesto nos próximos 3 dias. Marque esse compromisso na sua agenda e experimente a mudança pequena, que começa a construir um reservatório maior de vida. Quando a conta vier, que você a receba com menos surpresa, porque terá começado a pagar com antecedência. Comente qual lição você escolheu e qual gesto fará nos próximos 3 dias. Quero saber qual parte dessa jornada você decidiu testar primeiro. A sua escolha é o começo da cobrança equilibrada que sua vida merece.